Você viu o novo relatório do Banco do Brasil? No vídeo de hoje eu vou te mostrar de forma clara os pontos positivos e negativos e os alertas que ninguém está te comentando. Se você investe ou pensa em investir no Banco do Brasil, esse vídeo é indispensável para você. Bora lá, análise do resultado do Banco do Brasil no terceiro trimestre de 2025. O Banco do Brasil ele reportou um lucro líquido de 3,8 bilhões nesse terceiro trimestre. Fazendo uma análise com o trimestre anterior, mostrou uma certa estabilidade trimestral. Mas, em contrapartida, houve uma queda significativa na comparação anual, principalmente por fatores não recorrentes ao ano anterior, como o aumento da inadimplência e o aumento dos custos de crédito. Isso quer dizer, no ano passado, o Banco do Brasil ele não estava passando por essa situação que ele está passando hoje. Infelizmente, hoje o Banco do Brasil ele tem altos níveis de inadimplência, principalmente voltado para o setor agro, então a maioria dessas inadimplências é desses produtores rurais. Infelizmente, o banco ele tem que provisionar mais recursos para o seu caixa, ou seja, o banco ele tem que guardar mais dinheiro. Guardando mais dinheiro por conta desses eventuais possíveis calotes, o banco ele rentabiliza muito menos. Ou seja, o banco ele tem menos capital para emprestar para a população, menos capital para emprestar para as empresas, ou seja, ele ganha muito menos dinheiro. Com menos dinheiro emprestando, menor é o lucro. Tudo isso reflete nesse lucro líquido que o banco teve, não só nesse trimestre, mas no trimestre anterior também. Vamos fazer aqui uma análise mais comparativa entre o terceiro trimestre desse ano e o terceiro trimestre do ano passado, para ficar muito mais claro o caminho que o Banco do Brasil está trilhando. E será que o Banco do Brasil ele vai ficar de braços cruzados, vendo a inadimplência só subindo, ou o Banco do Brasil está tomando algumas atitudes para mudar? Fica até o final, que eu estou explicando no detalhe o que o Banco do Brasil está fazendo para lá. Vamos falar um pouco do lucro líquido ajustado e da rentabilidade. O principal destaque é que o resultado mostra uma queda de 60% do lucro líquido ajustado em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Essa queda é explicada em grande parte por um evento não recorrente no ano passado, que é o terceiro trimestre de 2024, que inflou o resultado daquele período. Ou seja, no ano passado não estava passando por essa situação no nível que está hoje. Então, tudo isso impactou positivamente lá, por não estar passando por essa situação, mas infelizmente está impactando negativamente no cenário atual. O retorno do patrimônio líquido também seguiu na mesma tendência, caindo de 21% para 8,4% no terceiro trimestre deste ano, refletindo a menor rentabilidade do período. Infelizmente, o Banco do Brasil está passando por uma situação delicada. Lado negativo, o Banco do Brasil, hoje no cenário atual, tem diversas cooperativas e bancos, e o Banco do Brasil ele sempre foi o ponto principal ali para os produtores rurais conceder crédito. Então, os produtores rurais tinham que meio que a obrigação de pagar o Banco do Brasil. Mas, infelizmente, hoje, ou felizmente também, existem várias cooperativas, vários bancos que estão cedendo crédito para os produtores rurais, que tiram um pouco esse peso de ter que obrigatoriamente pagar o Banco do Brasil. Por ter outros concedores de crédito. Com certeza, isso é um dos motivos do aumento da inadimplência também. O Banco do Brasil hoje ele não é a primeira opção para diversos produtores rurais. Hoje eles têm várias opções de mercado, com taxas melhores, talvez, ou talvez com carências melhores. Mas o Banco do Brasil, sim, hoje grande parte da carteira dele é do setor agro. Só estou alertando esse ponto porque pode ser um dos motivos do aumento da inadimplência dos produtores rurais. Vamos falar aqui um pouco da qualidade da carteira de crédito e o custo de crédito do Banco do Brasil. Bom, como a gente está falando, a inadimplência é um ponto de muita atenção. As taxas de operações vencidas há mais de 90 dias atingiu 4,93% no terceiro trimestre, representando uma piora tanto na comparação trimestral, tanto na comparação anual. Ou seja, no trimestre passado e do ano passado também houve um aumento desse número de inadimplência. Essa inadimplência de 90 dias são os clientes que estão mais de 90 dias sem pagar para o banco e esse número só vem aumentando. Essa piora na qualidade do crédito impactou diretamente o custo do crédito, que aumentou 12,7% em relação ao segundo trimestre desse ano. Ou seja, se aumenta o custo de crédito, diminui também a demanda. O crédito está mais caro, como eu falei, tem várias outras cooperativas, várias outras instituições que estão oferecendo crédito para o produtor rural. Então, eles estão migrando para essas instituições, principalmente quando ela oferece um crédito muito mais barato. Então, se o Banco do Brasil aumenta o custo de crédito dele, em consequência, ele tem que repassar isso para o consumidor final. Se ele repassa esse valor, o consumidor final ele vai buscar outras linhas de crédito mais baratas. E hoje, felizmente, o produtor tem várias opções no mercado, trazendo essa competição saudável e a gente não fica tão dependente de um órgão específico. Agora, fazendo uma análise um pouco mais profunda em comparação aos resultados anteriores, vamos falar aqui, elencar os pontos principais que a gente falou no vídeo. Queda anual expressiva de 60%. O lucro de 3,8 bilhões é significativamente menor do que 9,5 bilhões, que é o do ano passado, principalmente devido ao evento não recorrente que inflou o resultado do ano anterior. A estabilidade trimestral, 0%. O lucro se manteve estável com relação ao segundo trimestre desse ano, 3,8 bilhões, indicando um patamar de resultados que se estabilizaram após o impacto do custo de crédito. Ou seja, por mais que o custo de crédito do Banco do Brasil tenha aumentado, o custo de crédito, o número de inadimplência aumentou, o Banco do Brasil ele ainda conseguiu manter o mesmo lucro líquido com relação ao segundo trimestre, que de certa forma é um número até que razoavelmente bom. Olhando o gráfico da ação, depois do resultado dos relatórios, que se manteve praticamente estável, uma queda muito pouca, reflete que já era um valor, de certa forma, esperado pelo consumidor, pelo investidor em geral.
Falando da rentabilidade, ela caiu de 21,1% para 8,4% do ano passado para cá, refletindo a queda no lucro e a estabilidade do patrimônio líquido. A estabilidade trimestral permaneceu em 8,4%, em comparação com o segundo trimestre do 2025, ou seja, os resultados do segundo trimestre para os resultados do terceiro trimestre se manteram muito próximos ali um do outro. A inadimplência e o custo de crédito, a piora na inadimplência. A taxa de inadimplência de 90 dias mais atingiu 4,93%, representando uma piora em relação ao segundo trimestre e também em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Ou seja, entrando novamente, esse número só aumentou em comparação com o segundo trimestre e também em comparação com o ano passado. O número é muito preocupante por estar mostrando essa crescente constante de inadimplentes, que não é nada legal para o Banco do Brasil. Tudo isso agravou para o Banco do Brasil ter os resultados que teve e está apresentando essa, de certa forma, um resultado negativo para o investidor de modo geral, que esperava muito mais dessa empresa, principalmente quando você olha para trás e vê os resultados que ela demonstrou no passado. Mas o Banco do Brasil é isso, é uma empresa que ela tem em diversos momentos da história altos e baixos. Então, se você pensa em investir no Banco do Brasil, faça uma análise mais detalhada, não só para o ano passado, mas no cenário do histórico inteiro do Banco do Brasil. Você vai ver que ele sempre passou por altos e baixos, mas é uma empresa que está sempre se recuperando. Então, o vídeo não é uma recomendação de investimento, é mais para você entender de forma um pouco mais clara o resultado do Banco do Brasil desse trimestre em relação ao ano passado. Mas se você tem interesse, a gente pode fazer um resultado mais geral do ano passado, vamos falar de 5 anos aí, para você entender mais como funciona de fato essa empresa. Sempre que você for investir, sempre tenta olhar o histórico completo da empresa, num ano só não é o suficiente, para você ver como que a empresa ela se comporta em momentos de crise. Então, é muito interessante você fazer uma análise em momentos de crise para ver se a empresa cresceu, se ela sofre com crise ou não sofre, como que ela lida com todo esse cenário econômico. Enfim, eu peço que vocês se inscrevam, espero que tenham gostado do conteúdo.